Bom dia, irmãos com Jesus. Deus abençoe a vocês. É uma graça, mais uma vez, estarmos aqui juntos. Que Deus possa recompensar o tanto esforço que vocês têm feito. Como disse um dos pastores anciãos, disse: quando um pastor quer ver como o povo te honra, como o povo te respeita, é eles deixar a casa deles, vir na igreja para vir ouvir um homem como você. Quem é você? Então olhe que o povo te honra. E se existe uma honra que eu posso dar no meio de vocês, é sempre ver a vossa presença nos cultos. E Deus vos abençoe. E eu tenho essa carta, não vou ler, mas é o pai do nosso irmão Chuva, da família irmão Chuva. Houve um incidente no serviço que o pai trabalhava e o pai estava detido sem saber as justas causas até o tempo em que soltaram ele, esperando o julgamento. O irmão estava muito chorando, como um de nós poderia chorar. Recolheram sem dizer nada, aguardou na prisão algum tempo sem dizer nada. É triste, né? Pelo menos saber. Mas ele falou para mim, eu disse: nosso Deus sabe as coisas como são. Então, aí estávamos orando e soltaram o pai e disse: aguarda em casa pelo dia de julgamento. Pelo menos é bênção. São poucos que são ditos: vai em casa e fica lá aguardando para o dia de julgamento. São poucos. Quando o crime for maior, ele é guardado com eles mesmo nas prisões, esperando o julgamento para depois cumprir a pena já. Depois, os dias que ficou na prisão são contados zero. Quando é julgado, depois de julgamento, você já é dado já pena verdadeira, determinada. Então, mas ele não foi feito assim, vai guardar em casa e espera pelo julgamento. Significa o nosso Deus ouviu os pedidos, não é certo? Amém. Então essa foi a carta dele. Eu levanto para o dono que resolver. Deus sabe disto. Amém. E nós não vamos mais outra coisa, senão vamos gastar o nosso tempo. Vamos nos colocar de pé para lermos a nossa Bíblia. Eu queria agora iniciar com vocês no Êxodo capítulo 28, versículo 34 ao 35, e darei continuidade também no Êxodo 39, de 24 até mais ou menos ao 26. Aí no 28 de Êxodo, versículo 34 ao 35, uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã haverá nas bordas do manto ao redor. E estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido quando entrar no santuário diante do Senhor, e quando sair, para que não morra. Êxodo 39, do 24 ao 26. E nas bordadas do manto fizeram romãs de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de fio torcido, e fizeram também as campainhas de ouro, pondo as campainhas no meio das romãs e nas bordas do manto ao redor entre as romãs. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã nas bordas do manto ao redor, para ministrar como o Senhor ordenara a Moisés. Eterno Deus, Criador dos céus e da terra, Deus dos grandes mistérios, que somente o Senhor é que sabe interpretá-las. Nós estamos aqui apenas como vasos que viemos ouvir e pedir que o Senhor fale conosco. Pai, abrimos para pedir, nos colocamos essa abertura, que o Teu Espírito esteja presente agora para abrir os nossos entendimentos,
e que no nome do Senhor Jesus Cristo o Senhor possa sarar qualquer enfermidade, no nome do Senhor Jesus, qualquer demônio do inferno, causador das doenças, Satanás, sai deste lugar. Nós te pedimos, Senhor Jesus Cristo, para confrontar este inimigo, do qual está acabando a saúde das pessoas. Ó Satanás, sai no nosso meio. Nós somos pessoas de vida, somos Romã de Deus nessa terra, no nome do Senhor Jesus. Amém. Assentai-vos. Obrigado, irmão. Nós vamos falar acerca da marcha sacerdotal. A marcha sacerdotal tem que ter Romã. Romã é o sino. Escute, é o sino que toca. Vocês conhecem sino, podemos chamar de campainha. É isso? Podemos chamar de sino, podemos chamar de campainha. Vai ser a mesma coisa. O sacerdócio antigo, nós estamos a falar agora do Antigo Testamento. O sacerdócio antigo tinha uma regra. A regra é que ninguém poderia ser pastor ou sacerdote que não seja da tribo de Levi. Havia 12 tribos dos filhos de Jacó. Havia Naftal, havia Efraim, havia 12 filhos de Jacó, e cada filho representa uma tribo. E dentre todas as tribos, escute o segredo de Deus, dentre todas as tribos, só havia uma tribo, que essa tribo é que tinha a honra de ser ungido para ser pastores, sacerdotes. E as outras tribos pagavam os seus tributos, dízimos, ao tribo que tem a honra de ser chamada, ou de ministrar o sacerdócio. Se vocês olhassem isso, é tipicamente o Novo Testamento. A pessoa que é pastor e que tem esta honra. Não significa que as outras não eram tribos. É isso? As outras eram tribos, mas havia só uma única tribo, da qual tinha a honra de receber dos seus irmãos o que era chamado dízimo. Mas o que eu quero que vocês olhem assim, só esta tribo é que tinha honra, e que tinha o respeito de ter este sacerdócio. Eu digo que, se possível, as outras tribos poderiam ter vontade também de querer ser sacerdotes, não poderiam? Mas como a ordem estava assim, não tinha como eles retirar esta ordem. Eles poderiam pensar que, mas será que só grupo de Levi que podem saber ministrar? Nós não podemos ministrar. Judá poderia dizer, eu não posso ministrar. Naftal poderia dizer, Dan poderia dizer, Efraim poderia dizer, Manassés poderia dizer, Benjamim poderia dizer, José poderia dizer. Eu sei também entregar isso. Mas o sacerdócio não estava incumbido a Naftal. O sacerdócio não estava incumbido a Ruben. Mas o sacerdócio estava alinhado para os Levi. Então, uma coisa que aconteceu, o que levou Jesus para o Calvário, então quando Jesus nasceu como Messias, ele não veio ser nascido na tribo de Levi. Ele desviou-se, foi nascer na tribo de Judá. Agora, olha, eu disse a tribo da Levi, ou de Levi, era a única tribo que poderia ser levantado sacerdote. E ele foi nascer numa tribo que não tinha honra de pegar a Bíblia, subir no púlpito e pregar. Ele foi nascer naquela tribo. Então, naquela tribo, não tinha direito ele, Jesus, de receber os dízimos, porque ele não tinha um sacerdócio para isso. Ou isso. Graças a Deus. E ele nasceu lá. E quando nasceu lá, as outras tribos começaram a olhar. Se nós estávamos com o ensino que nenhuma tribo poderia ter direito de ter o sacerdócio. E hoje, sendo este que nasceu na tribo de Judá, tribo de José, de qual não tem direito de ter o sacerdócio, e hoje está a subir no púlpito para nos ensinar,
este é um fanático. Viram onde iniciou o problema? Jesus é fanático. Falaram isso. Ele já é fanático, já é Beelzebul. Se fosse que veio do céu, ele conheceria toda a Escritura. Se fosse que veio do céu, ele conheceria toda a Escritura. Mas ele está nos enganando. Mas Jesus não estava enganando, assim estava cumprindo a Escritura. Assim mesmo, nisto que os homens chamavam de erro, ele estava cumprindo a palavra de Deus. No que os homens chamavam de erro, ele estava cumprindo a palavra de Deus. Então, o que acontece? No Antigo Testamento, quando havia pecadores, como nós também fomos. Então, no Antigo Testamento, eles não tinham pessoa chamada Jesus. Eles traziam animais, e esse animal, quando vinha na porta do quintal, vedado, e tinha uma bacia que tinha água, e aquele animal, seja cabrito, seja boi, era dado banho aí. Lavavam, daí matavam. O sangue do animal carregava já o sacerdote, aquele que era sacerdote. Então o sacerdote tinha uma roupa, e nessa roupa eles punham campainhas onde terminava bordado. Então, o que acontecia? Eles sabiam que o sacerdote entrava neste primeiro quarto. Então, do primeiro quarto, entrava para o segundo quarto, onde havia a arca para derramar a bandeja do sangue ali. E nesse quarto é onde descia a glória de Deus, aquilo que chamamos de coluna de nuvem, aquela de coluna de fogo. Quando era entregue o sacrifício, descia para lá. Era Deus descendo naquela glória, olhando o povo que estava neste quarto, era olhado através do sangue. Então, o que acontecia? Quando Deus descia neste quarto e olhando aquele sacrifício e olhando aquela arca que gotejava o sangue, ele estava olhando cada pecador embaixo daquele sangue. Praticamente aquele sangue falava o perdão de cada um. E não havia como poderia ser morto. Mas o segredo é que o próprio sacerdote que levava o sangue para entrar naquele quarto, era também dado requisitos. Se ele entrasse carregado do pecado, ali não poderia sair, certo? Aí não poderia sair. Deveria sair morto, era morto ali. Então, como eles sabiam isso? Quando morresse lá, ninguém poderia entrar, era morto. Era morto, era morto. Qualquer, mesmo se for toda a igreja, poderia morrer, se tocasse. Então adotava o método de amarrar corrente num pé tão comprido até fora. O sinal era qual? O sinal que mostrava que este sacerdote estava vivo lá, era estes romãs, que eu chamei de campainha. Quando ele andava com aquela bandeja de sangue, aquilo tinha que tocar de uma forma que estava a andar, o povo sabia que estava a andar. O sacerdote tocava santo, santo, cada toque dizia santo, até entrar e derramar ali. Agora escuta uma coisa muito misteriosa. A marcha sacerdotal tinha um toque que fazia perceber o povo que o sacerdote está vivo. Estão me entendendo? A marcha do pastor estava com um toque que dava a entender às pessoas que aí o pastor está vivo lá dentro. Mas se ele tinha marcha errada, ele morria lá. Não se interessava se é quem, Deus matava. Então, é por isso que as pessoas estão confundindo, pensando que ser pastor não será julgado. Pensando que ser pastor, como ele vai me condenar eu ser pastor? Deus não tem acepção das pessoas. Quando você peca, ele vai condenar, não tem nada. Porque vais encontrar as escrituras de Mateus capítulo 7, começando no versículo 21, disse, vinham, dizendo, Senhor, e nós não pregava seu nome, era cristão simples. Vocês pregam? Vocês testemunham fora, mas há um que prega aqui no altar, são esses que darão conta, nós não pregávamos seu nome, em seu nome nós não expulsávamos os demônios, eles já estão sendo reprovados. E a Bíblia diz, serão dito abertamente, apartai-vos de mim, que praticava a iniquidade. Olha como Deus trabalha. Então,
O que acontece? Ele poderia morrer, não se interessava ser pastor ou não, desde que estivesse no pecado, Deus assassinava. Não deixava sair. Aquilo representava o quê? Representava o Cristo. E este outro quarto, só olha, não era vedado com caniço a parede que dividia entre o povo e o lugar santo. Era dividido, não era blocos, só para ver Deus como trabalha. Não era blocos, não era nada palha, mas ele usava peles de animais, chamado pele de texugo. São esses que eles coziam e estendiam isso. Estão vendo? Mostrando que a glória de Todo-Poderoso um dia vai descer e estará atrás de uma pele. Que esta pele humana chama-se Jesus. Amém. Deus desceu e estava escondido em Cristo Jesus, reconciliando o mundo consigo. Agora escute, como a arca, a glória de Deus descia onde havia o sangue. Escute, descia onde havia o sangue. Não poderia descer a glória onde não havia o sangue, mas a glória descia onde havia o sangue. E neste caso, Deus precisou de um homem chamado Jesus com sangue, para a glória de Deus descer num homem com sangue, para este homem entrar no segundo quarto, que foi o Calvário, onde ele foi derramado. E aí, ele era a arca que gotejava o sangue do Calvário, para perdão do pecado. Agora, depois da morte daquele animal, eles poderiam entrar neste segundo. Poderiam já entrar aqui onde estamos agora, onde vocês estão sentados. Depois da morte dos animais. Foi depois da morte de Cristo que estamos aqui hoje, como santos e santos repreensíveis. Agora, olha, o profeta prega uma mensagem aqui, testemunha, parágrafo 144. Agora, quando Arão, o grande sacerdote, quando ele entrava no Santo dos Santos, levando o sangue, eles tinham que vesti-lo de certo modo. Ele tinha que andar de certa maneira. Ele tinha que ser uma testemunha para Deus. E ele tomava o sangue e seguia em frente. E nas bainhas de suas roupas, embaixo, havia um sino em uma romã. Um sino em uma romã. E ele tinha que andar de tal modo que aquilo tocasse. Santo, santo, santo ao Senhor. Isso é que é a santidade. E o motivo daquele sino bater na romã era por ser a única maneira através da qual eles sabiam que Deus não o havia matado. A única maneira que o povo percebia que o sacerdote estava vivo, a única maneira que fazia entender o povo que o pastor ainda está dentro da palavra de Deus, era Romã tocar. A única maneira que deve fazer perceber os cristãos que o ministério está vivo, o pastor está a pregar a verdade, é mostrar a escritura e as mensagens. Mensagem e a Bíblia tem que ser Romã que toca, mostrando que o ministério está vivo, mostrando que o sacerdócio está vivo. E o motivo daquele sino bater na Romã era por ser a única maneira através da qual eles sabiam que Deus não havia matado. Se um pastor ser abandonado, se o Espírito Santo abandonar o ministério, vocês já vão dormir aqui pregar? Pregar aqui, vocês já vão dormir? Ou vão cansar a dançar? Está irmã, sai da canta lá para dançarmos um pouco. Irmã, canta lá um pouco aí. Irmã, canta, tudo está. Não tem evangelho para pregar, o sacerdócio está morto. O sacerdócio está morto. E escute, como não bastasse dizer assim, vocês não podem seguir o que eu faço. Amém, irmãos? Vocês têm que seguir o que a Bíblia diz. É o que vocês devem fazer. Este tipo de pastor é um hipócrita. Porque a Bíblia diz assim, vocês imitai o que os vossos pastores, o que fazem.
Como é que um pastor pode dizer viva o que eu digo e ele não vive isto? Porque todos os filhos em casa vivem com o que os pais fazem. Não é isso? Nós crescemos com o que os nossos pais nos alimentaram, nos fizeram crescer. Então é a mesma coisa que o pastor tem que fazer viver a igreja com o que ele prega. E a igreja tem que viver a mesma vida que o pastor vive. Não estamos falando da vida carnal, não. Que se o pastor é pobre, o cristão não pode ser rico. Tem que ser pobre. Não me escute assim, não. Vocês estão me ouvindo assim? Eu estou falando a parte espiritual. Vem? E ele tem que andar da mesma maneira como o pastor anda. Ele tem que viver a mesma maneira que o pastor vive. A única maneira pela qual ele sabia que ele estava vivo, a única maneira, gosto disso, a única maneira que a igreja mostra-se que ela está viva, a única maneira pela qual eles sabiam que ele estava vivo quando ele estava lá atrás, ele podia escutar e ouvir o sino e ouvir o barulho. Esta foi a razão que vocês ouviram o Pentecostes. Eles foram barulhentos porque estavam vivos. O morto não faz barulho, mas o vivo, ele faz barulho. Amém. Eles estavam vivos, cheios do Espírito Santo. Amém. Eles tinham o direito de gritar, regozijar, dando glórias a Deus, porque eles estavam vivos. Esta é a única razão onde é pregado o Evangelho, onde o Evangelho é testemunhado. Vocês vão encontrar o povo dando glórias a Deus. Davam graças a Deus. E eles não tinham outra forma de andar, senão andar de acordo com o que Deus ordenou a Moisés. Na mensagem Adoção, Posição no Corpo de Cristo, parágrafo 136, tome o Velho Testamento. Qual era a primeira coisa que eles faziam? Entrava para o pátio, que esse chamamos quintal. Que esse quintal era pátio dos gentios. Pátio gentios. O seguinte era o altar de bronze, onde eles lavavam o sacrifício na bacia de ouro. O seguinte era a morte do sacrifício e a aspersão do sangue sobre o altar. Então, uma vez por ano, e eu pergunto, só para ver que o natural, a natureza, ela prega esta Bíblia agora, escrita. Olha, o sacerdote entrava uma vez por ano, uma vez. E a Bíblia em Hebreu diz o quê? Ele entregou uma vez como um sacrifício. Jesus se entregou uma vez. Entrou uma vez no Santo dos Santos. E ele saiu morto. Por que ele saiu morto? Para cumprir Isaías 53. Ele foi moído por causa das nossas transgressões. Como sacerdote não poderia entrar com pecado, não saía vivo, era morto. Jesus Cristo, quando ele carregou os nossos pecados, quando ele quis subir ao santuário, o Santo dos Santos não lhe perdoou. Então tinha que ele morrer. Ele foi morto por causa das nossas transgressões. Se Deus tivesse deixado Jesus no Santo dos Santos voltar vivo, isso seria uma injustiça. Seria injustiça, porque os sacerdotes, a mensagem dos sacerdotes, mostrava que aquele sacerdote que quer entrar aqui, ele tem que pensar em duas coisas. Entrar como santo e sair. Ou entrar como pecador e sair morto. E ele entrou como pecador e saiu morto. E aí está agora, na glória, sentado. E agora olha uma coisa. Ele entrava lá. O sacerdote entrava com bandeja de sangue para derramar. Aí, na arca. E ele, a bandeja qual foi? O corpo dele. O corpo humano é uma arca que tem sangue consigo. E ele, quando estava indo no Santo dos Santos, ele já estava indo carregado com uma bandeja cheia de sangue, que era o corpo dele, para ser rasgado no Calvário e perdoar os nossos pecados. E quando a glória de Shekinah descia neste quarto, olhava,
Naquela arca, ele via o sangue e o perdão do povo. Hoje é a razão que Cristo está poupando este mundo. Amém. Quando ele olha para este mundo, não se interessa que tipo de pecado que cometeu. Mas quando ele olha para este mundo, ele te vê, você está embaixo do sangue. É isso que traz grande perdão para nós. Ele contempla nós embaixo do sangue. Ele olha para nós embaixo do sangue. Ele não nos olha mais como pecadores. E o que está falando assim, vem e a expressão do sangue sobre o altar. Então, uma vez por ano, Arão ungia qualquer com o perfume de rosa de Saron, com o óleo precioso no qual estava o perfume. Ele o derramava sobre sua cabeça. Isso caía exatamente até a bainha de seus vestidos. Observe como este homem tinha que ir detrás da cortina, como entrava lá atrás da cortina, uma vez por ano, levando diante dele o sangue para o lugar de misericórdia. Oh, glórias a Deus! E certo ano ele levou sua vara e a deixou. Quando eles voltaram, depois disto, ela havia florescido e dado botões. Escute. E certo ano, ele levou sua vara e a deixou. Levou a vara, Arão. E quando levou a vara consigo, levou a vara seca consigo. Quando entrou esquecendo, quando ele voltou para dar, encontrou a vara, já cresceu, já é uma planta, e já tem botões, está a dar flores. Lugar santo dos santos, lugar da vida, o lugar que mesmo os mortos serão ressuscitados. Amém. Vocês entendem? Aquela vara era uma vara seca, uma vara morta. Eu poderia falar vara de Moisés, era torta. Mas era essa vara que Deus apostava com ela para abrir o mar vermelho. A vara torta. Aleluia. Ele pode levantar um cristão torto e ele usar no ministério que pode, às vezes, fazer admirar o povo, fazer admirar os outros. Aquele pecador que tem esse ministério tão tremendo, Amém. aquela cristã, aquela irmã nos envergonha. Deus pode usar você. Amém. Ele pode usar aquele que você acha que está envergonhado. Um dia Miriam sentiu envergonhada com seu irmão Moisés, sendo um profeta. Vais fazer isso, coisa vergonhosa? Sendo profeta de Deus? Miriam não soube fechar a boca dela. Deveria ter fechado a boca. Amém. Sem argumentar. A Miriam representa a igreja não pode questionar com algo estranho quando acontecer. Fecha a tua boca. Amém. Ou termina com lepra como Miriam fez. Como aconteceu com ela. Porque não quis fechar a boca para deixar Deus agir. E se Moisés não cometesse aquele crime, seria difícil encontrar com a sarça ardente. Ele cometeu um crime no Egito. Ele matou um soldado egípcio. Naquele mesmo erro pecaminoso, aí estava a cruzar com Jeová. Amém. Naquele grave erro, quando o cristão entra na queda, ele ora mais do que quando está bom assim. Amém. Moisés sentiu-se angustiado, ele pensou que estava sozinho, iria ser morto. E quando ele estava fugindo para o deserto, ali foi encontrar a sarça ardente. Estava lá aquele homem que conhece cada nome de cada estrela. Ele disse, Moisés. Quem lhe disse que era Moisés? Moisés. Não aproxime aqui. Já sabia o que tinha feito Moisés. Quem lhe informou? Irmão, quem lhe informou? Ele sabe tudo. Não precisava alguém questionar. Quando alguém falha, ele conhece, eu errei. Não há pessoa que falha e não sabe que errou. Amém. Certo? Alguém pode levantar, eu costumo errar, mas não sei nada. É verdade? Não. Quem falha erra. Aquele que erra sabe. Amém. Quem falha sabe, eu errei, eu falhei. Qualquer pessoa sabe disso. Amém.
Não precisava falar. Oh, graças a Deus. O que Deus deleitar, apagar, você não volta ao que foi deleitado, trazer a vida, não. Glória. O que Deus deleitou, deixa deleitado. Não traz a ressurreição do que foi deletado. O que foi sepultado, não desbrave para tirar fora. Deixa assim como está sepultado. Amém. Aleluia. Independentemente das falhas de Moisés, mas Deus não abandonou seu filho. Ele estava com Moisés ainda. Ele disse: Moisés, eu te preparo como um servo, ouvi clamor do meu povo. Oh, mas eu olhei aí, ouvi o clamor do meu povo. Mas o único que eu semeei confiança, que tem coragem, é você mesmo. Moisés, o senhor não deve ter feito uma escolha errada, não. Disse: não. Mas estava lá homens santos lá. Ele não quis aqueles que não mataram ninguém. Às vezes precisou aquele que tem crimes graves. Vem aqui. Ele chamou Paulo, o homem magistrado. Você anda aqui, eu quero você mesmo. Ah, eu sou pecador, eu mesmo não mereço, eu não tenho interesse. Disse: sim, eu queria esses que não têm interesse, que sabem que eu não mereço, para eu lhes fazer merecer. Porque não vai xingar que eu fui melhor, eu mesmo, eu cumpri. Não! Ele precisou aquela pessoa que não presta para prestar. Ele que vai nos fazer prestar, não é o pastor. O pastor que deve saber é que Deus ama até aquele que não presta. E o pastor deve suportar. E ele deve querer amar da mesma maneira. Sem determinar. Sem determinar, sai daqui, Satanás. Você está, vamos orar para te lançar nas mãos de Satanás. Eu não vejo essas escrituras. Se existem essas escrituras, eu não vejo como aplicar. Porque está aqui. Observe, quando eles voltaram depois disto, vem, ela havia florescido, aquela vara. A vara de Moisés era torta. Um cristal pode ser torto, mas é este que Deus quer. Graças a Deus. Eu glórias, eu dá a dançar aqui um pouquinho. A razão de ser pastor, a razão de entender as coisas. Você não faz show das coisas. E a velha vara que ele havia carregado, talvez por 40 anos no deserto, colocada naquele lugar santo. Observe, quando eles tomaram o sangue do pacto, o sangue, ele foi ungido, e ele tinha vestimentas, e elas tinham pequenas campainhas tocando, uma romã e um sino, e aquele homem tinha que andar de uma certa maneira, que todas as vezes que ele movia sua perna, e movia assim, e dava seu passo, e cantava: santo, santo, santo é o Senhor, santo, santo, santo é o Senhor, santo, santo é o Senhor. Oh, que coisa! Que coisa gloriosa! Não poderia fazer um passo. Escutem, nem um passo poderia ser permitido ao sacerdote que a campainha não tocasse. Muito profundo, né? Não poderia marcar nem sequer um passo que a campainha não tocasse. Cada passo que ele marcava, a campainha devia tocando. O profeta fala isso no parágrafo 137. De que estou falando? Ouçam. A isto, tabernáculo, Branham. Escute isto, tabernáculo da beira. Você já tem tido sua chance. Quando um homem é uma vez ungido com o Espírito Santo para ser adotado na família de Deus, para ser colocado em sua posição pelo Pai e colocado em serviço aqui fora, em seu propósito de vida, ou para que o Deus o tenha chamado, o seu andar deve ser santo. Amém. Santo. Amém. Santo é o Senhor. Amém. Santo. Santo é o Senhor. Aleluia. Qualquer um chamado, qualquer um que achou misericórdia diante de Deus, se ele é chamado segundo o conhecimento de Deus, ele deve andar como uma campainha, que deve tocar o seu cabelo.
a sua roupa, o seu falar, o seu olhar, ele tem que ser santo. Santo. A sua vida tem que ser santo. Santo. Seu cabelo tem que ser santo. Santo. Não deve viver a outra vida diferente do que é pregada. A pessoa não pode viver a outra vida fora do que está no coração. Certo? Ninguém vive uma vida fora do que está no coração dele. Toda vida que vivemos sai do coração. Oh, você deve voltar a isto. Santo. Se você está fora disso, irmão Branham, volte a isto. Santo. Santo é o Senhor. Oh, você deve crer em tudo que o ancião disse nisto. Você tem que crer em tudo. Santo. Santo. Santo é o Senhor. Deixe sua palavra ser a primeira, que ela possa ser tudo que existe lá. E estabelecer em seu coração. O seu andar deve ser na palavra. Santo. Santo é o Senhor. Santo. Santo é o Senhor. Santo. Santo. Santo é o Senhor. Movendo. Não faz nenhuma diferença o que as pessoas dizem. Olha, quero te mostrar grande apóstolo Mateus. Um dia o sacerdócio estava sobre eles. Eles estavam sabendo que o sacerdócio sempre exigia que cada passo que andasse devia a sineta tocar o santo embaixo. E Paulo disse assim: se existir um anjo que vem do céu, ou entre nós, pregar-vos um evangelho, que a sua campainha não toca o santo, seja o quê? Talvez eu farei uma coisa um pouco diferente. Se um homem levantar entre vós, seja o profeta, seja o anjo, que vier e vos pregar um evangelho diferente desse, seja anátema. E que por outro lado ele estava mostrando que se o seu evangelho não bate com a escritura, não bate com as mensagens, seja anátema. Não me importa quem é. E um dia, Mateus, capítulo 1, versículo 22 ao 23, ele foi ver a campainha sacerdotal. Ele disse assim: tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamá-lo pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus. Traduzido é? Essa campainha tocou com o qual? Porque esta é Novo Testamento. O Novo Testamento é um martelo. O Antigo Testamento é um martelo. Os dois martelos, quando se toca, eles têm que produzir campainha. Toca os dois metais. Você há de ouvir, eles vão produzir campainha. Então não havia maneira. Mateus sinal tocar campainhas de Isaías capítulo 7, versículo 14. Isso é o que foi dito pelo profeta. Que uma vez conceberá, dará à luz um filho. E se chamará o seu nome Emanuel. E aquela campainha estava a tocar. Aqui não tem o anátema aqui. Tem anátema aqui? Aqui tem o quê? Tem o santo. Este aqui é o santo de Mateus. E em Mateus capítulo 2, versículo 17. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro, grande pranto. Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existe. Isso estava falando de quê? Estava falando da profecia de Jeremias. Disse: vocês estão admirando aqui? A ordem que saiu da matança das crianças, é isso que estão a admirar? O cumprimento dessa escritura? Vocês estão a admirar o cumprimento dessa escritura? E o que foi dito pelo profeta Jeremias? E ele tinha que relatar o que falou Jeremias exatamente. Jeremias falou isso no seu capítulo 31, versículo 15. Ele falou de Raquel, estava chorando dos filhos. Aquela mulher representava a igreja, que os hebreus estavam chorando dos seus filhos que foram matados na ordem de quem? Do Herodes, para assassinar todos os meninos que nasceram. Tudo isso em busca para matar Jesus. Irmãos, Jesus não estava escrito para morrer como bebê. Se Deus nunca terminou consigo, Satanás não te mata. Enquanto Satanás estava a planificar isto,
Deus disse, Maria, sai com a criança para o Egito. Sai agora com a criança, porque Herodes está a procurar para matar esta criança. Maria saiu, já estava com informação. Herodes fazendo o plano nas esquinas, Deus tinha informação. As 4 caras que eu preguei para vocês. Viram bem? As 4 caras que eu preguei para vocês, eles pensavam que estavam conversando. Oh, glórias a Deus! E Deus estava composto com todo o conhecimento. Em todos os lados, ele olha, ouve, escuta. Não precisa ser dito. Ele estava olhando. Então disse Herodes. Quando morreu Herodes, disse, o rei que procurava matar criança já morreu, pode voltar com a criança. Deus falando. Se ele quisesse avisar Jesus, estão de procurar para matar, foge para o lugar X, ele poderia fazer. Mas como era a hora da entrega do sacrifício, do sacerdócio para entrar naquele santo quarto, não havia como ele fugir. Porque era o tempo para ele entrar no santo dos santos, para entregar o sacrifício. Era a hora. Era a hora de entrega de sacrifício. Graças a Deus. Aqui era Romã tocando com Jeremias. O Novo Testamento e um martelo. E o Antigo Testamento e um martelo. E se você não vê Jesus no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento não pode conhecer. Amém. Se a escritura do Antigo Testamento não bate Romã com o Novo Testamento, esquece que isso está certo. Amém. Mateus capítulo 3. Vamos ver outra Romã. Capítulo 3, começando do versículo 1 ao 3. E naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judeia, dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías. Romã, está batendo. Basta dizer do Antigo Testamento, basta citar as Escrituras. Saibam logo que Romã está batendo. Este que foi dito pelo profeta Isaías, que diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Isso mostrando-nos aqui, Isaías capítulo 40, versículo 3. Agora, o profeta fala nesta mensagem aqui. Olha só como ele é tão bom. Quando pessoas olham isso, deviam dar muitas graças a Deus. Deveriam ter dito, Deus falou conosco. Deveriam ter olhado que Romã está tocando ou não. O mais zero que estamos vendo hoje, as pessoas não estão interessadas com Romã. Não. Romã está no silêncio, eles querem entrar aí. Vão morrer juntamente. Porque o sacerdócio não se ajuda. O sacerdócio não se ajuda. Deus não precisa de ajuda, não. Ele te chama para a obra. E quando te chama para a obra, você pode tentar negar, ele nunca vai te deixar. Porque o único que ele achou é você. Deus quando te chama para a obra. Você pode dizer, não consigo, eu não sou justo, não sei o que. Na mensagem Apocalipse capítulo 4, segunda parte, os 24 anciãos, parágrafo 224, e ele tinha que estar vestido de uma determinada maneira, um determinado traje, tinha que ter um sino e uma romã, um e o outro. E quando ele andava, ele tinha que andar de certo modo. Enquanto ele andava, ele tocava santo, santo, santo ao Senhor, santo, santo, santo ao Senhor. Aqueles sinos de romã tocavam junto. Aleluia. Escutem, eu quero uma coisa, aqueles romã tocavam junto. Aquela romã, estão ficando revelados? Aquela romã não tocava em sons diferentes. Não. Era Estão ouvindo? Quando vocês verem essas escrituras, onde verem eles estão falando da mesma coisa. É Romã tocando o mesmo sino. O Antigo Testamento tocando o mesmo sino com o Novo Testamento. E disse, essa Romã tinha o mesmo sino, tocava junto. Santo, santo, santo. Por quê? Ele estava aproximando de Deus.
tendo o sangue do pacto em sua mão, indo diante dele, carregando o sangue, ungido, oh que coisa, com certos perfumes. Suas roupas tinham que ser feitas através de mão, cheia do Espírito Santo. Escute, a roupa tinha que ser feita com homens cheios do Espírito Santo. Tá vendo? Mãos especializadas. Irmão Branham afirma nesse parágrafo 225, mãos especializadas fazia suas roupas. E por esta razão, nós a Santa Ceia não fazemos com pão que pagão, prostitutos, ladrões fizeram. Não. O pão tem que ser feito com mãos especializadas. Fazia suas roupas, a rosa de Saron, e o azeite da unção derramado em sua cabeça, e o azeite escorria por sua barba, e então sobre ele, deixando um aroma real, aroma e o sino, levando o sangue de um cordeiro inocente, e ele não ousava se aproximar daquele véu fora. Ele moria bem ali, onde ele estava de pé. Então ele tinha que ir andando de um certo modo, santo, santo, santo ao Senhor, santo, santo, aproximando-se de Deus, ao Senhor, santo, santo, santo. E ele estava ali, oferecia o sangue no propiciatório uma vez por ano. E enquanto ele estava ali dentro, ele era privilegiado ao ver a glória de Shekinah. Quando a coluna de fogo, a luz esmeralda, vinha, aqui guiou para fora os filhos de Israel. E ele até mesmo fumaçava o templo, para que ninguém pudesse ver aquilo. A glória, escute, disse a glória de Shekinah, quando descia, disse criava fumaça, até que o templo ninguém poderia olhar. Graças a Deus, a glória de Deus, quando desceu em Cristo, cegou todo mundo. Ninguém poderia ver o tabernáculo onde Deus habitava. A glória de Shekinah. Ele até mesmo esfumaçava o templo, para que ninguém pudesse ver aquilo. A glória do Senhor caía, até que tudo estivesse enfumaçado. E ele vinha em si mesmo, entrava atrás do véu e se estabelecia no propiciatório, no Santo dos Santos, o lugar santíssimo, é chamado Santo dos Santos. E ele tinha que estar vestido de uma maneira, escute, tinha que ser vestido de uma certa maneira, andar de uma certa maneira, ungido de um certo modo. Ele era uma pessoa especial para entrar ali. A pessoa especial para entrar ali, ele tinha modo de vestir. A pessoa especial para entrar no reino do céu, ele tem modo de viver, tem modo de vestir, tem modo de comportar. O céu não acolhe ladrões de qualquer maneira, não. Como a congregação devia invejá-lo. A congregação não poderia invejar? Poderia invejar. Mas quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou. Não somente o sumo sacerdote, mas seja quem for que desejar, pode ter aquela mesma unção da glória de Shekinah e andar numa vida santa. Santo, santo ao Senhor. E se aproximar da própria presença de Deus, através do sangue de Jesus Cristo diante de si. Tome, Senhor Jesus. Aqui está um homem doente. Ele é meu irmão. Irmão Branham disse, isso estava a dizer, bem ungido. Senhor Jesus. Aqui está o homem doente, eu não sei. Nós temos esta hora agora aqui? Temos? Se temos aqui, seja homem, seja mulher, mas escute isso, está sendo dedicado para você. Senhor Jesus, aqui está um homem doente. Ele é meu irmão. Ele está no leito da morte, neste momento agora, para morrer. E eu estou me aproximando de ti. Santo, santo ao Senhor. Para quê? Como um sumo sacerdote. Para quê? A favor do meu irmão. Santo, santo, santo ao Senhor.
Aí está você, seu andar diário. Parágrafo 228. Seu andar diário, o seu falar diário, o seu comportamento diário, o seu coração, sua alma e tudo deve ser santo. Santo ao Senhor. Nenhuma raiz de amargura, nada mais. Santo. Santo ao Senhor. Santo. Santo ao Senhor. Enquanto começamos a nos aproximar a favor do nosso irmão, quem desejar pode vir, ungido com o sangue, e está na sua frente. O sangue vai na frente. Oh, o sangue vai na frente, tocando santo. Santo. Santo, não se importa, irmão, pensando que eu sou pecador. Quando você vê ao altar, você tem que vir sabendo que o sangue está na sua dianteira. Sangue está na sua dianteira, está em sua frente. Você tem que marchar a saber que estou me indo entregando perante a este sacrifício. Santo, santo. Agora, aquele era o átrio externo, o lugar santo. E o santo dos santos, aquele era o santuário de Deus na terra. Escute, o santo dos santos era este o lugar santo de Deus na terra. E isso é profundo, gosto demais. Esse é 229. Agora, aquele átrio externo, o lugar santo e o santo dos santos, aquele era o santuário de Deus na terra. Escutaram bem? O santuário de Deus naquele tempo era este o átrio onde descia a glória. E o santuário de Deus nos homens é o coração do homem. Certo? E o santuário de Deus que ele habitou na terra chamou-se Jesus Cristo. O bezerro foi tipificado segundo o do céu. Este santuário, este desenho, disse não era desenho da terra, era desenho que foi dito, escreve segundo o que está vendo. Foi dito, escreve o modelo conforme está vendo. Vamos voltar diretamente agora a esta mesma escritura. Medidas que entrarmos em Apocalipse, podemos voltar diretamente a isto de novo. Vem? Agora vamos voltando um pouquinho, para você olhar o santo. Se estamos a marchar com o santo, você poderá ver. Se estamos a marchar fora de santo, você também poderá ver. Tá certo? Agora escute. Em Mateus capítulo 4, Jesus começando no versículo 13, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftal, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz, a terra de Zebulon e a terra de Naftal, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, o povo que estava assentados em treva, viu uma grande luz. E os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegada o reino de Deus. Isaías capítulo 9, versículo 1 ao 2. Romã tocando, santo, 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 glórias a Deus, santo. Eu gosto dos diáconos que eles navegam, mesmo nas ondas, no barco, onde está sendo chamuqueado com onda. Glórias a Deus. Eles deviam permanecer naquele barco, oscilando, balanceando, mas a sua marcha tem que ser santo. Santo. Mesmo se a onda batesse para trás, eu permaneceria a dizer santo. Se me batesse à esquerda, eu continuaria marchando com santo. Se me batesse à direita, eu marcharia ainda com santo. Mesmo se me batesse atrás. Oh, glórias a Deus! Não me importa em que circunstância pode me enfrentar, eu continuarei a ser santo. Aleluia. Não me importa em que circunstância. Quem poderia saber aqui na beira, teríamos um povo que aceitaria esta doutrina? Quem? Mas pela graça, tem pessoas humildes. Se existe um povo que casa melhor, escuta, são vocês. Eu gosto deste.
Eu disse ontem, se existe uma coisa que a pessoa tem que se alegrar, eu não vou alegrar com o filho do vizinho aí. Ele é muito bonito esta criança. O bonito é meu. O meu, o seu é que é bonito. Não é do outro, não. O seu filho é que é bonito, porque é carne da sua carne e osso do seu osso. Se existe uma mulher mais bonita na terra, é a minha. Se existe um marido mais bonito, é o seu. É o seu. Se existe a igreja mais bonita, é esta onde você frequenta. É esta sua. Se existe um povo mais agradável a Deus, são aqueles que seguem a palavra. É este povo que Deus se agrada com ele. Povo que estava na região da morte, na sombra da morte. Sombra da morte, eu estava dizendo aqui, foi o culto passado, foi este presente. Eu disse, sempre a luz produz uma penumbra, uma sombra. A noite é a sombra do dia. Certo? Sim. A noite, a treva é a sombra. É a sombra da vida. Tá certo? É a sombra da vida. Agora, o que vocês devem saber? Disse que o povo que estava sentado na região da sombra teve a graça da luz de chegar à inconsciência. O povo que não tinha direito à salvação, gentio, chegou o evangelho para nós. Olha isso! O povo que estava sentado embaixo da lei do Antigo Testamento raiou o Novo Testamento. Paulo no Novo Testamento disse, você sendo judeu, porque obriga o gentio a viver como judeu. Se nem nós os judeus não aguentamos viver como judeu, o povo que estava na sombra raiou a luz. E o Pedro um dia, ainda na sombra, foi dito, mata e come. Ele não poderia comer porque estava ainda na sombra. Mas quando chegou aqueles 12 homens, foi para onde estava o Cornélio. E ele disse, agora eu entendo. A luz raiou. Agora eu entendo que Deus não tem exceção de povo. Amém. Agora, ele chegou a estar na região da luz. Deus veio tirar o povo da lei, que era a sombra. De acordo com Hebreus capítulo 10, versículo 1. Que a lei é a sombra das coisas que se espera. É isso? É Hebreu, né? Hebreu 10, né? 10, 1. Agora, é isso que nós devemos saber. O Evangelho está falando através da natureza. E em Mateus capítulo 12, versículo 17, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porém sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Isaías 60, versículo 1. Mateus capítulo 3, versículo 34, 13. Mateus 13, 34. Tudo isto disse Jesus por parábola. A multidão. E nada lhes falava sem parábola, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que diz, abrirei em parábola a minha boca. Publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Jesus estava falando a parábola para se bater bem Romã. Ele estava a tocar em Romã, que estava a falar disso. Isso já estava profetizado em Isaías capítulo 28, versículo 10 ao 11. Em Mateus capítulo 21, versículo 4. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz, dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal e de carga. E isso está mostrado em Zacarias. O livro de Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Jesus Cristo, quando veio, ele tinha que ir subir naquele animal, naquele jumentinho, marchando, entrando em Jerusalém. Os escribas, os pregadores, não podiam entender. Sabe por quê? Não poderiam entender, mas Jesus estava a bater em Romã dele, de acordo com a escritura diz. E olha aqui, para eu parar, porque isso não termina, mas nunca vai terminar. Em Mateus capítulo 27, versículo 35, e havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sorte para que se
cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram a sorte. Estava falando de Salmo 22, versículo 18. Era Romã tocando. Você vai apanhar todo o sacerdócio. Ele tem que rodar em torno das escrituras e das mensagens do profeta. Isso mostra o sacerdócio. Isso mostra que a igreja está viva. Se a igreja estiver morta, vocês vão vendo que a igreja está morta. Mas, irmãos, o sacerdote não pode andar fora da Bíblia. O sacerdote não pode andar fora da mensagem. Eu tenho falado a vocês, não vos escondo, repito. Qualquer um que vir pregar aqui, que não vos mostra a escritura nem a Bíblia, não diga amém, não. Você não pode apoiar coisa falsa. Diga amém onde você mostrar. Porque amanhã, se você diga onde está escrito, não vai? Não vai também mostrar? Mas há pessoas que até hoje, onde diz a mulher não pode pregar, costuma perguntar, pastor, está escrito aonde isso? Até hoje, não sabe onde diz a mulher não pode pregar? Pastor, está escrito aonde? Até hoje, não sabe onde diz a mulher não pode cortar cabelo? Até quando, mano? Romanos, está a bater bem como estou a ver. Mas espero que Deus tenha vos abençoado. Os temas são longos, o tempo tem sido curto, como eu disse. O tempo, às vezes, não favorece para fazermos tudo o que é necessário. Mas nem mesmo assim. Não vamos ter que gastar tudo o que se chama de tempo para as mesmas coisas. Eu espero que Deus vos abençoe. Mas o que eu queria vos dizer, terminar uma escritura aqui. Quem pegou primeira carta de Pedro, capítulo 5? Amém. Sabe por que eu quero dizer? As pessoas dizem assim, pastor, poderia promover também jejuns. Nós queremos muito jejuar também. Pastor, poderia dizer isso com força. Tem que contribuir. Quem não contribui aqui, Não. Eu não uso isso como força, não. Não uso como força. Mas eu deixo isso para que vocês ouçam. Que as contribuições são voluntárias. Não se pressiona ninguém. Irmão Branham falou numa das mensagens, disse, quem paga dízimo é salvo. É o sinal de que é salvo. E um que não paga também é o sinal de quê? Porque ele disse que quem paga dízimo é o sinal de que é um salvo. Porque o não salvo não paga, irmão. Irmão Branham, não sou eu, o profeta disse que quem paga dízimo é um salvo. Ele afirmou isso, é um salvo. E quando não paga? Por isso que outra coisa, não precisa fazer guerra. Não precisa fazer isto. Nós, os pastores, quando olhamos a escritura, costumamos saber, ele está a andar isso porque a fé não está viva. Porque o Tiago foi muito bom, disse, uma fé, ela mostra o quê? As obras. E uma fé sem obra de ser morta. Você vai provar com o quê que eu tenho fé? Vai provar com o quê? Porque a obra é a única prova que mostra que essa pessoa crê. Eu te amo muito, irmã, para casar consigo. Te amo muito. Você vai viver com esta fé toda a vida. Ele me disse, me ama. Você fica aí, ele me ama muito. Ou tem que mostrar a obra de que te amo. O que você acha? É ficar com... Eu te amo, sim, me ama. Eu te amo, sim, você me ama. Quer isso? Se ele te ama, tem que mostrar algo. Preparar dinheiro, vir apresentar aí. Isso aqui é a obra de que eu te amo. Amém. Estamos juntos? Não pode ser mentido, não. A promessa, ela torna-se revelada quando a pessoa cumpre. Quando não cumpre essa promessa, ainda não é revelada. Não tem interesse essa promessa. As promessas têm que ser cumpridas. É desse jeito que vocês saibam e aprendam e fiquem assim. O povo de Deus não pode ser obrigado.
O pastor não obriga ninguém. O irmão vai ler lá. Você tem? Amém. Lê aí. Escute, primeira carta de Pedro. Isso eu poderia pregar para os pastores, mas serve para vocês ouvirem também. Porque às vezes não uso nada, nem força de nada. Amém. Sim. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1. Sim. Aos anciãos que estão entre vós, eu exorto, e sou também ancião com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. 2. Alimentai o rebanho de Deus, que está entre vós, assumindo o cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não pela ganância do lucro, mas com o espírito pronto, nem como senhores sobre a herança de Deus, mas como exemplo para o rebanho. O pastor tem que ser exemplo para o rebanho. O rebanho não é meu. Disse é de quem? De Deus. O rebanho é de Deus. Ele disse, eu só fui levantado e disse assim, apacenta minhas ovelhas. Não disse suas, não são. O povo não é meu, o povo é de Deus. O que eu posso fazer é só guiar, alimentar a ovelha. Não, faz isso. Não, faz aquilo. Não, eu não posso. Quando quero sair fora, eu tenho que correr lá atrás daquele boi, daquela vaca. O caminho é este. Não é para machucar os anciãos. Saber apacentar as ovelhas. Não com torpe ganância, como propriedade. Fazer da igreja como herdade. Não pode fazer isso. Isso não se herda, isso. Se um dia vocês verem meu filho levantar, eu tenho que entrar como sacerdote, vai teu pai. É por isso que costuma me dizer, grave isto. E fiquem com vocês para confrontar. É só soltar o disco lá, esperar o teu pai pregando, nós ouvíamos falar nisso, não é certo? Tira, escute. Isso não é hereditariedade, que isso passa de pais para filhos, filhos, netos, bisavós. Não. Isso aqui tem que ir de acordo com a ordem de Melquisedeque. Ele é que chama o sacerdócio para cada um. Ele chama, segundo a ordem dele. Agora não tem a ordem de tribo de Levi. Tem a ordem segundo a eleição. Ele que elegeu, quero aquele, quero esse. Você pode dizer, Senhor, eu ter elegido aquela não presta, mas achou graça perante Deus. Esse que não presta, achou graça. Você vai tirar disso? Não. Quem vai tirar da graça de Deus que eu achei? Quem vai te tirar da presença de Deus que você achou? É uma graça. E a graça é mahala, como costuma se dizer. Achamos a graça sem fazer nada o que agradamos a Deus. Mas mesmo assim Ele nos elegeu. Você creia na sua eleição. Creia no seu chamado. E sem duvidando, Deus os abençoe.